Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Muito bem, eu não queria mais falar nesse assunto, eu não queria trazer vídeos aqui para falar do mesmo assunto. Mas não tem jeito, galera, a imprensa só fala nisso. Só falam da entrevista do Felipe Luiz e agora também repercutindo a nota do Pedro fazendo meia-culpa. O Pedro que não pediu desculpas, né? E isso piorou mais ainda o lado dele. Ó, já teve mudança aqui nas opiniões dos comentaristas da Band, viu? Ontem eles culparam somente o Felipe Luiz, né? Detonaram o Felipe Luiz. Já hoje estão culpando também o Pedro, né? Depois da nota do Pedro, eles viram que o Felipe Luiz tem um pouco de razão, ou tem total razão. Vai depender muito da interpretação e de quem está assistindo este vídeo aqui. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Quero pedir o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo. O Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, conversar com o Thiago Carvalho, que acompanha a terça-feira do Flamengo, líder do Brasileirão. Mas não se fala nisso, só se fala no embate entre Pedro e Felipe Luiz. Futebol, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e vivendo esse imbróglio aí entre o Felipe Luiz, o Pedro, a diretoria rubro-negra. Tentar explicar um pouco o que vem acontecendo. A gente sabe que o Pedro não foi relacionado para o jogo do final de semana contra o São Paulo. O Flamengo venceu por 2-0, se mantém líder da competição, mas o clima pesou nos bastidores. Logo depois do jogo contra o São Paulo, o Felipe Luiz veio a público, conversou com jornalistas, falou sobre o Pedro e responsabilizou o próprio atacante por não ter sido relacionado, porque o Pedro não vem rendendo bem nas atividades, nos treinamentos, deixou cair a produtividade durante as atividades aqui no Ninho do Urubu. Ontem, na reapresentação do Flamengo após o jogo contra o São Paulo, o Pedro chamou os companheiros por uma conversa em particular, essa conversa sem a presença do treinador Felipe Luiz, sem a presença da comissão técnica, para falar um pouco sobre o que vem acontecendo. Disse que sim, que saber que estaria à venda nos bastidores do clube, que um dirigente do departamento de futebol gostaria de receber uma proposta de cerca de 15 milhões de euros para vendê-lo, fez com que ele se sentisse desvalorizado no Flamengo e que deixasse o rendimento cair nas atividades. Feito isso, Pedro então assumiu essa responsabilidade, publicou uma nota falando um pouco sobre essa situação, fez uma meia-culpa, mas todos os bastidores e os detalhes dessa situação entre Pedro, Felipe Luiz e o Flamengo, vocês acompanham agora na reportagem. 2025 começou longe dos gramados para Pedro. Àquela altura, a ausência do camisa 9 era motivo de preocupação no Flamengo. A lesão ligamentar no joelho deixou o atacante fora de campo por 7 meses. O retorno aconteceu apenas em abril, em meio à alta expectativa dos rubro-negros e até mesmo do torcedor brasileiro, pensando em contar com o centroavante na seleção. De lá para cá foram 20 jogos da equipe. Pedro foi titular em apenas 8, tendo entrado no decorrer de outros 9. Balançou as redes 5 vezes, mas a última já faz quase 2 meses. As declarações de Felipe Luiz após a partida de domingo evidenciaram ainda mais a situação do atacante no clube. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Cara, essa frase aqui dele é importante a gente interpretar. Ele não falou que foi ridículo. Ele falou diferente. Beirou, ou seja, quase ridículo, né? Então tem muita gente aí generalizando, criticando muito Felipe Luiz por isso. Cara, ele falou o que tinha que falar. Ele é cobrado por isso, né? Se o resultado não vem, a cobrança vai em cima dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos.
Por opção de Felipe, Pedro não foi relacionado para participar da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0. O jogador não estaria se dedicando aos treinamentos após desentendimento com a diretoria. E as queixas do treinador foram confirmadas em nota publicada pelo atacante. Justificou o ocorrido por se sentir desvalorizado no clube. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana o meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Apesar de concordar em ter ficado fora da lista, Pedro criticou a fala de Felipe Luiz na coletiva de imprensa. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Ontem, antes da atividade aqui no Ninho do Urubu, Pedro se reuniu com o restante do elenco a portas fechadas, sem a presença da comissão técnica. Durante a conversa, o atacante fez meia-culpa pelo rendimento abaixo do esperado e disse que foi impactado pelos prints vazados onde um membro da diretoria assumia que gostaria de vendê-lo pela quantia de 15 milhões de euros. Os companheiros não reagiram ao discurso, apenas ouvindo as palavras do jogador. Nesta terça, o Flamengo encerrou as atividades antes de enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A viagem para São Paulo acontece na parte da tarde, mas dificilmente Pedro vai estar entre os relacionados, ainda com pouco tempo para recuperar o rendimento perdido. A boa notícia para Felipe Luiz é que o Wesley, ao menos por enquanto, segue fazendo parte dos planos da equipe. A proposta de 130 milhões de reais, feita pela Roma para contar com o lateral direito, foi recusada pela diretoria. A expectativa é que os italianos subam o valor em uma próxima oferta. O Flamengo... Essa foi a melhor notícia dessa segunda-feira, junto com a notícia do Matheus Gonçalves, que não vai mais para o Cruzeiro, né, galera? Então, por enquanto, os dois permanecem, né? O Flamengo tenta negociar o Wesley por cerca de 160 milhões de reais. E vai conseguir. Bom, agora vamos levar a sério essa história, porque Bora. o Felipe Luiz começa a coletiva falando em algo que beira ao ridículo. Depois ele cita deboche, falou do GPS, dos números e tudo mais. E aí a entrevista repercutiu a ponto de estarem fazendo uma transmissão e já mostrar a entrevista no meio de um jogo, não é? E aí isso tomou um rumo altíssimo, enorme na internet, nas mídias, não é? Em toda a crônica esportiva. E o Pedro finalmente se manifestou, dizendo que se reuniu com os companheiros. O que eu sei é que não teve um pedido formal de desculpas. Ele disse que ficou chateado porque falaram que seria vendido por 15 milhões, que não era bem assim. E agora ele voltou a treinar, ok. Como fica essa relação? Quem é que ganha mais ou perde mais com isso? Pedro ou Felipe Luiz, hein, Rona? O Flamengo como um todo, O Flamengo pode ganhar novamente, porque só juntar as peças aí agora e falar que quem paga o presidente, chegar e falar que quem paga o salário aqui sou eu. E para nós aqui ontem, também que repercutiu o que a gente falou, a gente não passou a mão na cabeça do Pedro, em momento algum. Nós só colocamos no lugar certo a cada... Mentira! Mentira, cara. O vídeo tá aqui no canal. Pode assistir. Passaram a mão na cabeça do Pedro, passaram o pano, passaram o que você quiser. Só criticaram o Felipe Luiz ontem. Cada setor no lugar certo. Que era que o Felipe está lá para tomar conta do time e gerir um grupo, e o departamento está lá para cobrar o jogador. Se ele não honrar com o dia a dia no treinamento, a direção tem que ver isso. E aqui, quando nós explanamos aqui tudo que a gente pensa, que a gente conviveu no vestiário, que a gente vê que os treinadores faziam. Muitos treinadores que eu vou falar para você, que eu convivi, que eram mau caráteres, que eu não vou falar o nome, eles agiam até mais calmos na entrevista. Olha, tudo bem, tudo jóia. E dentro ele batia em todo mundo. Então é isso que eu queria dizer ontem. Que eu quis dizer ontem que o Felipe errou porque ele conduz um grupo enorme. E o Pedro, ele erra de não ser profissional.
Então, eu não estou dizendo aqui para passar a mão na cabeça do Pedro e de ninguém. Agora, o próprio Flamengo, com a sua presidência e o seu diretor, pode tirar proveito. Chamar todo mundo e falar, ó, aqui é uma coisa só, é o Flamengo e acabou. Se vocês estão com frescurinha e se você não quer correr, você vai embora. E você não quer treinar o cara, você também vai embora. Você tem que gerir todo mundo. É assim que tem que ser. Não passar a mão na cabeça. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Sim. Aqui a gente mostra o formato que foi feito e o que a gente entende que dá para resgatar ainda. Porque o Felipe é um treinador novo e o Pedro é um jogador que pode render muito. Nós tentamos resgatar isso, não tocamos pé de ninguém aqui. Agora, tá todo mundo errado. Quem tá certo é quem paga. Então você tem que ir lá e honrar a camisa do Flamengo. É assim que funciona. Na história... Se o Ronaldo tivesse falado assim ontem, eu nem teria criticado ele. Só que ontem foi totalmente diferente, cara. Do Flamengo está o Pedro e o Felipe Luiz também como jogador. Agora, como treinador, ele já tem o título da Copa do Brasil, já ganhou um campeonato estadual. Esperava-se mais do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, mas Cicinho, nesse duelo direto entre um técnico que, na minha opinião, jamais diria o que ele disse se não estivesse respaldado pela diretoria, e um jogador que, quando está em alta performance, quando está rendendo, é um dos melhores do Brasil e do mundo na posição. Renata, assim, quem perde é o Flamengo. O Flamengo desvaloriza a sua moeda, né? O Pedro, ok, o posicionamento do Felipe Luiz deixa claro que ele não quer contar com o Pedro, nas condições que está. E se você não quer contar com o jogador, é sentar e conversar com a diretoria para negociar o jogador. Mas só que aí você expõe uma situação dessa, você acaba desvalorizando o atleta. Até porque, falando Pedro faltando com desrespeito, ele não... Se o cara tá na nhaca no treinamento, o problema é dele, não tá faltando com o respeito. Tanto que ele foi cortado da partida e mesmo sem ele, o Flamengo ganhou de São Paulo. Exatamente. Se eu tô na nhaca no treinamento, o que o Edu tem a ver? O que o Edu tem a ver com a minha tiriça? O problema sou eu que não tô me escalando pro jogo. Então, mas você percebe, Cicinho, quando um colega seu de trabalho tá dando aquele migué no treinamento, é nítido para todo mundo do grupo? É nítido. Esse comportamento do Pedro, eu vou deixar bem claro. Esse comportamento do Pedro no treinamento, chateado com algumas situações, eu tive essa mesma postura na Roma, na Itália, quando eu vi que eu estava sendo sacaneado por questão de renovação de contrato. Mimizento, né? Agora a gente tem que brincar também, né? Porque tudo agora é mimimi, né? E quando eu vi que as coisas não estavam caminhando bem para mim, eu mudei meu posicionamento e comecei a me empenhar no treinamento. Porque eu vi que era nítido a trairagem até do treinador Ranieri, juntamente com a diretoria, porque queriam renovar meu contrato, abaixar salário, e eu não quis. Então eu comecei a fazer corpo mole e isso me prejudicou. E eu não joguei. E isso acontece com o Pedro. Só que assim, a gente vê que também o Pedro, a questão do posicionamento dele, não é somente pela desvalorização ali, é a cabeça do jogador. O jogador, a diretoria precisava conversar com ele, olha, por que você está agindo dessa maneira? O mais viável para não desvalorizar um jogador como o Pedro, que é jogador de seleção brasileira, é você ir sentar e conversar, porque não foi da noite pro dia o cara chegar e falar, eu vou fazer sacanagem ali no treino, vou fazer corpo mole. Algo está acontecendo, porque não é da índole desse jogador, como eu falei, é um jogador que se empenhou, que lutou para voltar antes do tempo uma lesão, e só quem passou por essa lesão de ligamento sabe o quanto é difícil, repetitivo, entendeu? Então, assim, eu acho que foi precipitado, não faria se fosse Felipe Luiz, e assim, é ruim pro Flamengo. Agora, Edu, tem várias coisas. Muita gente que já passou pelo Flamengo reclamou de um jeito ou de outro publicamente do Pedro. Caso do Rogério Ceni, do Dorival Júnior. Agora aconteceu com o Felipe Luiz, ele teve aquele desentendimento, uma coisa terrível, não é? Que foi uma agressão física do preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes. E vem isso tudo à tona. Acho que o Pedro também precisa talvez dar um passo atrás, repensar, porque ele já fez 8 jogos pelo Flamengo, não vai poder jogar no Brasileirão da Série A por outro clube, ficaria limitado caso se transferisse para uma equipe aqui no Brasil. E no exterior eu não sei como é que seriam as possibilidades para ele hoje. Renata, como o Ronaldo acabou de falar, aqui ninguém está passando a mão na cabeça do Pedro, não. Ele está errado, e muito errado também. Ah, tá. Hoje, né? Hoje sim, né? Ontem não, né? Porque o Flamengo paga um salário altíssimo para ele desempenhar dentro do campo, nos treinamentos e nos jogos. A questão é que a gente deixou bem claro a questão da exposição.
da maneira como foi exposta, né? As palavras duríssimas que o Felipe desferiu para o Pedro. É muito fácil agora, assim, não, tem que fazer isso. Se coloca no lugar do Pedro, é isso que eu quero que entenda. Não estou aqui... Mas você viu que já tem o lado do Felipe Luiz e o lado do Pedro, virou isso, né? Eu não estou do lado de ninguém. Ninguém está passando a mão na cabeça E aqui. deveria ser um lado só, que é o lado do Flamengo. Isso, ninguém pensou no Flamengo. Como o Cecinho falou, desvalorizou o atleta. Como que vai ficar o clima agora? Um momento, de repente, depois de uma Copa do Mundo de clubes, o Flamengo não fez uma boa campanha, tem uma situação como essa. Então, são vários fatores que isso acaba atrapalhando o ambiente do trabalho. Agora, a gente entende que o futebol são 30 jogadores com as suas vaidades, com os seus interesses. De repente, também o interesse do Flamengo não é continuar mais com o Pedro, mas deixou isso acontecer numa entrevista como aquela. Então, isso foi muito complicado. Agora, não estamos aqui tirando a culpa do Pedro. Ele tem que se dedicar sim. E o Flamengo paga muito bem o seu salário. Agora, não pode expor da maneira como foi exposto. Essa foi a minha opinião e o que eu deixei bem claro ontem. Olha, mas esse debate vai continuar. Inclusive, nós vamos contar aqui no Jogo Aberto se ele estará ou não no jogo contra o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Olha aí, saiu agora, faz 5 minutos. Pedro fica fora do jogo entre Santos e Flamengo. Está fora, galera. Mais uma semaninha aí, hein? Ou seja, mais alguns dias aí de turbulência no Flamengo. Puxa vida, hein? Pedro não será relacionado pelo Flamengo. O atacante continua fora da lista, fora da relação e não estará à disposição de Felipe Luiz contra o Santos amanhã às 8 da noite, na Vila Belmiro. A delegação viaja para São Paulo. Hoje à tarde, o Flamengo encerrou a preparação nessa manhã no Ninho do Urubu. Relacionados: Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Victor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves volta, Plata, Rossi, Chola, Vinha, Wallace Ian e Wesley. O camisa 9 não foi relacionado para o último jogo. O Felipe Luiz justificou a decisão na coletiva, detonando a postura dentro nos treinamentos, de Pedro nos treinamentos, além das questões comportamentais. O treinador revelou que o jogador foi o último nas valências. Isso aqui a gente já sabe, né, cara? Quem voltou para a lista foi Matheus Gonçalves. O atacante atuou pelo Sub-20 nas últimas 2 rodadas do Brasileirão, na categoria Sub-20. Após desistência em negociá-lo com o Cruzeiro, o jovem volta a ficar à disposição de Felipe Luiz. Eu gostei disso aqui, hein, cara? Eu gosto dele, cara. Ele tem um talento absurdo, o Matheus Gonçalves. Ele tem que ter mais chances, né? É o que eu acho. 5, 10, 15 minutos ali pro jogo, ele precisava entrar, cara. Alexandro se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda, está fora também, né? E a previsão da volta do Alexandro, cara, parece que até um mês, hein? Cara, é um bom jogador, mas se lesiona muito, né? Infelizmente, né, cara? Assim como Ayrton Lucas, que ainda trata a ferida na perna esquerda. Ayrton Lucas, que sofreu um corte de 8 centímetros, né? Abriu uma fenda no meio da perna dele. Caramba, cara. Triste de ver aquilo ali, hein? Foi muito complicado, hein? Neste cenário, Varela surge como herdeiro da lateral esquerda. Com dores no tornozelo esquerdo, Michael ficará fora do jogo, tá? Ele fica no Rio para realizar tratamento no local. Pulgar é outro desfalque por conta da cirurgia no pé direito e segue lá no Chile neste começo de recuperação. É bastante desfalques, né, cara? 2 laterais, Michael, Pulgar, o Pedro que tá fora, né? Tá aí, galera, então, com essa notícia de última hora, né? Pedro fica fora do jogo entre Flamengo e Santos. Comente, fique à vontade, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui!